Olá, gente, tudo bem? O Instagram já começou com graça. Hoje ele já deve estar super carregado. Começou a cair. Vamos lá. O Instagram nos derrubou, porque eu não sei. Acho que ele tá mal-humorado, tá com frio, né? Deve ser isso. Só pode. Hoje nós vamos falar sobre racismo, educação, mulher preta, movimentos negros. Por que não dá para comparar movimentos brasileiros com os movimentos americanos? Vamos falar com a querida professora Adriana, que também vai contar algumas novidades para vocês, né, sobre a candidatura dela. E vamos que vamos. Vamos esperar só ela entrar e a gente já começa. Também acho. Na realidade, tem várias lindas nessa live, né? Então a gente não aguenta mesmo. Vamos lá. Vamos ver, o Instagram nos derrubou, mas nós voltamos. E vamos só esperar a Adriana entrar e a gente já começa. Valéria, seja bem-vinda. Ô, Beatriz, verifica, pede para a Adriana entrar novamente, que eu tô com o celular que eu tô, ele não tem WhatsApp, só o que tá na tela. Seja bem-vinda, Valéria. A Beatriz. Pode pedir para ela entrar, que tinha caído o Instagram. Caiu e levou nós junto. Agora ele vai estabilizar, eu espero, né? Vamos lá. Tá pedindo? Mas não tá rolando aqui, eu não tô vendo. Porque ela tem que entrar na live para eu poder adicionar ela. Ela já tá fazendo faz tempo, né? Então, mas não tá rolando. Pede para ela entrar aqui. Que eu não tô conseguindo ver ela nem aqui nos amigos que entraram na live. Como ela aqui chegou. Oi, Oi, coisa linda! querida! Demorei, mas cheguei. Ufa, eu Desculpa. tava com medo, porque eu não ia dar conta dessa audiência sozinha. Eu falei que havia uma mulher brilhante, a mulher brilhante não apareceu, eu fiquei preocupada. Mas brilhante você, né? Maravilhosa. Me desculpem, desculpem quem já está conosco. Eu fiquei tentando, mas essa questão de conexão, eu não sei o que está acontecendo. Tem dia que vai tudo bem, tem dia que... E eu estava aqui, Ana, tentando e não ia. Mas estamos aqui. Boa Que bom. noite. Obrigada pelo convite. Sabe que você é uma querida, eu te admiro demais e é uma honra participar com você. Ah, eu digo mesmo, Adriana. Conta só, como é que a gente está fazendo esses dias, né? Normalmente eu não faço apresentação, que eu falo que isso é coisa do Ocidente. O Ocidente precisa ficar mostrando toda hora currículo, né? E agora com tecnologia a gente não precisa ficar mostrando todas as nossas credenciais. Mas eu acredito que é importante você se apresentar, contar um pouco até a sua trajetória em relação à questão da educação, para que a gente possa entrar no assunto polêmico, que eu adoro polêmica, né? No assunto polêmico sobre descobrindo que existe racismo e que nós somos, e que temos que ser igual aos americanos.
Ai, cansa, né? Dá um pouquinho de cansado. Vamos, né? Vamos lá, paciência, com muita paciência. Bom, eu sou a professora Adriana Vasconcelos, sou professora da rede pública de ensino. Estou há mais de 20 anos como professora. Já estive como... estou como deputada federal suplente. Estou pré-candidata à vereança de São Paulo e a minha militância é no chão de sala de aula, porque a educação, para mim, ela é a mola propulsora para toda a mobilidade que nós possamos desejar e é a possibilidade de a gente conseguir. Bom, sou professora do ensino médio, já fui premiada na Educação de Direitos Humanos, né? O meu projeto foi premiado, eu fui uma das responsáveis pelo projeto sobre a diáspora africana, o impacto aqui em São Paulo e nos Estados Unidos, qual o impacto dessa diáspora especificamente em Washington, D.C. E aí a gente vê, Ana, a diferença mesmo do acesso à educação e da educação contada de maneira completa, não só com um olhar eurocêntrico, como isso traz para as nossas crianças uma autoestima, o pertencimento, né? Porque daí eles começam a entender que nós construímos tudo isso e de maneira não foi só braçal, foi intelectual, e você vê a mudança da postura, né, e já a possibilidade de dizer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu posso estar onde eu quiser. Então foi brilhante, foi um projeto de 10 meses, levamos 10 crianças negras de escola pública para Washington e trouxemos de lá 8 crianças também. Eu digo crianças adolescentes, né, mas eu já sou uma senhorinha, então eu chamo de criança. Mas eu prefiro ficar com a adolescente. E o meu é especialista em educação étnico-racial e cursei o mestrado em educação, em psicologia da educação. Essa sou eu, e militante pelas nossas causas, pelas causas das mulheres negras. E eu digo que essa militância, Ana, é em prol do bem viver, na verdade, de todos, né? Porque eu falo que quando melhora para a gente, melhora para todo mundo. E é isso. É isso. E é isso. Vocês viram como era brilhante, né? Não estava falando nenhuma mentira. Vamos lá. A gente está passando por um processo muito... A gente sabe, a gente que acompanha a história, a gente sabe que em tempos o universo e o mundo passam por essas mudanças necessárias, né? Intelectual, material, energética, necessárias para que a gente consiga subir um degrauzinho, né? E eu acredito que a pandemia ela trouxe para a gente essa possibilidade de, primeiro, entender quem realmente somos e com quem temos que nos relacionar, e segundo, de clareza que você não sabe o que vai fazer amanhã, o que é amanhã. Então, quando eu vejo essa comoção toda, eu entendo, mas também entendo que a gente está mudando de valores, porque são a partir de grandes pandemias ou de grandes catástrofes que nós mudamos de valores emocionais, valores e crenças, que fez a gente olhar para a vida de uma forma diferente no sentido de todos nós merecemos viver, independente de quem seja. E isso eu acredito que foi uma das molas propulsoras para o que aconteceu, ter virado o que virou, porque a gente vê isso todos os dias. Mas eu quero falar sobre duas coisas que para mim acredito que são muito importantes e que foram uma programação feita aqui no Brasil. Primeiro, da síndrome do vira-lata, né? Então, a síndrome do vira-lata, todo mundo é melhor que a gente, menos nós. E um hábito que nós temos de nos comparar, e aí eu acredito que tem uma parte do nosso povo que pensa assim, mas também tem uma parte branca que faz questão de replicar esse discurso, de comparar a população negra, a comunidade negra brasileira com a comunidade negra americana,
tanto os movimentos sociais como educacionais, etc. E eu quero que você traga um pouco do seu panorama em relação a esse cenário, né? Eu acredito que a gente deve pensar próximo, mas que você possa trazer para a gente um pouco mais de dados e para que a gente possa pensar como é que a gente faz esse discurso todos os dias, né? Porque é o que eu falo, ser negro não é um dia só, são todos os dias. Não tem opção. Hoje eu quero, amanhã não. Bom, Ana, eu quero te agradecer pela possibilidade e esse espaço de a gente falar sobre isso, porque esse assunto para reforçar novamente este lugar de que somos, o negro brasileiro é dócil, ele sempre aceita tudo. Então isso é mais como que eu posso falar, mais um dispositivo para reafirmar isso, né? Então, nos colocarmos no lugar de, mas aceitaram ser escravizados, não é nada disso, né? Não é nada disso. Então, se a gente for ver historicamente, primeiro que não dá para comparar a história do negro norte-americano com a história do negro brasileiro. Tá? Não dá para a gente comparar, não dá para a gente fazer, um é melhor, o outro é pior. São duas histórias que foram pautadas na escravização, mas que os desdobramentos se deram de maneira diferenciada. Então, você pega a nossa história, que foram 380 anos, só que nestes 380 anos, ninguém ficou parado olhando para o céu, esperando cair do céu alguma bênção que nos faria libertos. Não foi nada disso. Né? Então, você tem o Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso, mas nós tivemos inúmeros outros, e que você tem uma mobilidade ali, um lugar de primeira representatividade de democracia. A gente está falando em tempo de Brasil colônia, né, que nem se falava em democracia. Então isso vem de onde? De onde que vem? Né? Do nosso conhecimento da nossa ancestralidade. Os nossos primeiros que estiveram aqui, eles já vieram com essa ideia de articulação, de formação da sociedade, e uma formação que não era de exploração, né? A gente pode falar do matriarcado, que a mulher é o centro, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se a gente for ver na linha da história, nós sempre nos insurgimos. Nós nunca ficamos, passivos, não. Né? Tanto é que você termina o período de escravização, e aí eu faço um paralelo com os Estados Unidos. Quando acaba o período de escravização lá, o Abraham Lincoln, ele faz a primeira universidade só para negros. Aqui a Isabel faz a primeira cadeia. Né? Quando acaba lá, ele faz a questão da reparação. Não é que ele estava dando terras porque era bonzinho. Ele estava indenizando por um trabalho prestado e que não era pago. Então, nada mais justo do que se disponibilizar terras para essas pessoas, para os descendentes dessas pessoas. Aqui não. Né? Aqui nós não tivemos indenização nenhuma, muito pelo contrário. Né? O Estado continuou fazendo leis para que nós não conseguíssemos avançar. Então, era uma coisa de você não poder ter acesso à educação, por lei, não era assim, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei abismado, falei, não pode. Então, assim, nós não tínhamos proibidos de ter acesso à educação, acesso à moradia, acesso à terra e trabalho. Era o quê? Morram, cavem uma cova e morram. Né? Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando do genocídio que a gente fala até hoje. Como que se deu esse processo dentro dessa colonização? Vem um processo de branqueamento. No processo de branqueamento, também foi um processo, primeiro, eles queriam que toda a população do Brasil fosse branca, tinha um projeto, tinha um tempo, um período já feito na caneta direitinho, em quanto tempo a população seria toda branca.
E, neste momento, começa de novo, porque sempre foi o trabalho para nos separar. E isto foi uma proposição para que isso acontecesse. Então, aí começam os termos. Esses dias eu estava conversando, fazendo uma live, Ana, cada coisa que, assim, para tirar a nossa identidade, que isso foi desde sempre, mas, não, daí você vem com a educação eugênica, onde você reforça que ser negro é ruim, que não é bom, que o branco que inventou tudo, que o branco que não sei o quê, que o branco que é tudo na vida, que você vem com um padrão estético, né? E reforçando isso. Então, como essa questão do branqueamento, os nossos que saíram com a pele mais clara e acreditando em tudo isso, que ser branco era melhor. Não, eu não sou negro. Eu sou bege, eu sou... a pior que eu ouvi era assim, eu sou branco azulado. Você já tinha ouvido isso? Não. Não, então, e fazendo um paralelo, é tão séria essa situação que eu tenho mulheres que hoje me procuram para fazer coaching, passar por treinamento, com 40 anos, que entenderam que são negras com 40 anos de idade. Agora imagine o peso que essa pessoa carrega durante a vida toda, não conseguindo chegar a alguns lugares, porque é o que eu falo, embora a gente tenha aí 36% de pessoas, como dizem por aí, bege, 14 retintas como eu, mas a realidade é que quando chegar um dado momento, você vai ser parado. Não tem essa. Exato. E aí a gente tem essa ilusão, e foi criada essa ilusão de que temos que ser claros, né? Temos que achar o claro bonito. Então a gente criou a mestiça, criou a mulata, E aí a gente percebe o quanto a mulher preta, além de adoecer pela questão racial em todos os processos, ela adoece na sua identidade e na autoestima. Por quê? Ela começa a achar que ela não é boa o suficiente para ir para um próximo cargo, porque todo mundo chega lá, menos ela. Exatamente. E aí imagina essa falta de consciência, porque é aí que a gente vai ampliando a consciência, porque ser negro e saber que é negro, vivenciar-se como negro, não é brincadeira. Então, por isso que tem muita gente que finge que está tudo bem, né? Que finge que não está acontecendo nada, acha que esse dia estava falando de cabelo também, porque aí vem a ditadura do Crespo, né? Aí eu falei, gente, na minha situação de pele retinta, eu posso estar com o cabelo louro até o pé, eu continuo sendo negra, continuo sendo parada e perseguida. Não vai mudar. A minha realidade não pode, para as mais claras, pode até fazer alguma diferença, mas eu continuo sendo negra. Então, quer dizer, meu tom de pele não permite passar por morena, embora às vezes queiram me enganar. É isso. E aí, Ana, essa é a nossa realidade. E quando você muito bem colocou, é sempre para dominar, né? Então, você separa esses pretos, sai um pouquinho mais claro, você tem aqui, eu te aceito até aqui, mas no embate de decisão entre uma branca transparente e uma mulher preta da pele clara, ela vai ser lembrada que ela é preta e vai ser da pior maneira. Então imagina para essa pessoa que cresceu uma vida inteira acreditando ser branca, né? Bom, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse é o Brasil, agora a gente vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando acontece a assinatura da abolição, o Sul não aceita. O Sul não aceita, porque ele era agrário ainda, o Norte já estava se industrializando, o Sul não aceita, e surge aquela famigerada Ku Klux Klan, né? Começam, não tem porque nasceu com a pele mais clara, você é preto, você vai morrer do mesmo jeito, e começam a queimar as pessoas, como a gente tem visto sempre, né? Queimar as pessoas. E aí, os negros não têm opção, ou a gente se une, ou a gente vai morrer. Quando as pessoas falam, então você tem bairros só para negros, ok, a gente não pode ir aí é só bairro de branco, só que aqui também vocês não vêm.
as oportunidades, Ana, embora a gente chegue nos anos 60, você tem a luta pelos direitos civis, as marchas, tudo tal, mas as oportunidades, elas foram dadas paralelamente. Eles tiveram acesso à educação, eles tiveram acesso às terras e tiveram acesso ao orgulho de ser preto. Né? Eles tiveram, porque eles conhecem a história deles, toda a contribuição que os negros deram para a construção daquele país. Eles sabem, eles não se sentem não pertencentes. Eles sabem que a América é cruel, eles sabem que a América também os maltrata, mas eles sabem que eles foram importantes naquela construção, que eles criaram coisas, diferentemente aqui. Né? Aqui a educação é porque eles falam que a medicina, a matemática começou na Grécia. Lá não, eles sabem onde começou, e eles sabem que aquela sociedade não existiria da forma que existe se não fossem os pretos e as pretas, né? Que foram os grandes inventores. Quer dizer, o carro automático foi um homem preto que criou. Né? A possibilidade de se chegar à Lua foram as mulheres pretas que desenvolveram. Né? Então, quer dizer, todas as grandes... Então, eles têm esse orgulho, você vê diferente a postura e a união. Então, a estética era a estética preta. Não tinha essa... não achava nem bonito. Né? Então, e essa criança preta que tinha a pele mais clara, ela tinha ali um conflito, porque chegava na família dos pais brancos, ou sei lá de quem, ela era negra. Chegava na família dos negros, ela era branca. Mas ela sabia que ela era negra. E aí se dá essa diferença. Então, quando mexe com um... E tem outro detalhe também, Ana. Lá, embora a polícia mate, se a gente for ver quantos morrem através da letalidade policial e quantos morrem aqui, a conta não fecha. Lá... 5 vezes mais aqui. A conta não fecha. Mais que nos Estados Unidos. Né? Então, assim, lá, se o policial te parar e não pedir o seu documento, você pode processá-lo. Você pode processá-lo. Aqui, vimos alguns casos, vimos o caso do menino que foi morto, que estava na calçada, mas a colocação foi muito boa, né? Se a gente ver o número que morre aqui, então eu estou dizendo assim, qual é o acesso às leis? Que lá, as leis são para todos. Aqui, as leis não são para todos. As leis foram feitas para defender os brancos. Então, como que você se lança a partir de toda essa situação, essa exposição, essa realidade? Como que você se lança, né, para fazer uma manifestação? Sem dizer, mas lembrando sempre que nós sempre nos manifestamos e nós temos grandes nomes. A gente tem Luísa Marim, que foi uma mulher preta, que liderou a Guerra dos Malês. A gente está falando de uma das maiores insurgências que tivemos no país. Né? Então, todas as grandes lutas, não só para a população negra, mas para que esse país se tornasse grandioso, nós estivemos nela. Então, como dizer que os pretos brasileiros não se insurgem? É, de novo, aquela questão de eles estão atentos, eles vão entender que eles se insurgem, vamos jogar essa. Acho que os negros norte-americanos, sim. Os brasileiros, não. Então, tudo isso é um projeto para nos parar, é um projeto para nos silenciar, é um projeto para nos diminuir, para que a gente realmente acredite nisso. Né? Então, é desonesto. Né? O que eu vou dizer é extremamente desonesto isso, né? Essa comparação. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava vendo esses dias, eu acho que você deve ter visto, 2 policiais brancos, lá nos Estados Unidos, e um homem preto, retinto, alto,
Os policiais brancos chegaram e já foram. Ah, você é. Não, eu não sou essa pessoa. Você é. Não, eu não sou essa pessoa. E aí foram algemando. Ele falou: você vai mesmo me algemar? Eu estou dizendo que eu não sou essa pessoa? Vocês vão insistir? Quando que a gente ia ter esse tempo aqui, Ana? Quando? E aí, ele algema, ele diz: pegue os meus documentos dentro da minha carteira, que está dentro do meu bolso. Eles pegam, abrem, o cara era um agente do FBI. Ele disse: vocês são uns otários, vocês são uns trouxas, são uns incompetentes. Porque só porque vocês acharam que eu era essa pessoa, vocês se deram o luxo de me prender, de me abordar dessa maneira agressiva. Chama o seu inspetor, quem é responsável, eu não sei quem que é. Aí chega o terceiro branco. E ele faz o mesmo. Você é um otário que você não sabe orientar esses caras, vocês são uns idiotas. Eu quero a funcional dos três. Quando que a gente consegue isso aqui, Ana? Pegou a funcional dos três. Dessa para melhor. Não, já tinha ido, sem nem entender o que estava acontecendo. Onde que eu estou? Né? Então, o que acontece? O poder, e aí ele disse: eu vou processar vocês três. Aqui, os policiais, primeiro que eles não andam com a identificação, segundo que eles não pedem nem. Então, quer dizer, é uma outra estrutura de sociedade. Embora as duas sejam racistas, elas sejam letais, mas a mobilidade, e aí eu não estou dizendo mobilização, estou falando mobilidade dos negros norte-americanos é diferente da nossa. O que não quer dizer que a gente não se insurja, né? Quantos protestos a gente não vê acontecer? Agora, a gente tem também, então, assim, é culpa dos negros, que se insurgem sim, se a gente for ver historicamente, isso é nosso, ou o Estado, após não conseguir dominar de todas as formas que eles eles tentam nos dominar, porque não conseguem, porque a gente está aqui, né? Após todas as formas que eles idealizam para nos cercear, é o quê? É a força coercitiva, que é a polícia nos matando. Então, assim, é desonesto fazer essa comparação. É desonesto, né? É desumano. Mas a ideia é essa, é que se compare para nos colocar de novo. Não, vamos falar isso porque eles vão acreditar. Já inventaram tudo, inventaram democracia racial, inventaram, enfim. E tudo isso é o quê? Pode falar, desculpa. E é o que acontece agora, né? Antifascista, eu tô pouco me lixando para isso. Se eu continuo morrendo todos os dias, não interessa ser antifascista, não interessa. Então, quer dizer, sempre criam outras abordagens para tirar o olhar do que precisa. E hoje eu estava fazendo um trabalho, respondendo algumas perguntas, e o que brancos, não negros e não brancos precisam entender, é que nós temos práticas racistas. E tendo práticas racistas, não quer dizer que eu seja um racista, nossa, um racista ruim, foi aquele que matei um monte de gente, não tem relação com isso. Tem que você continua fazendo a manutenção de um sistema. Aí a pessoa falou assim: ah, mas eu falei: você é dona de quê? De uma consultoria. Quantos consultores pretos você tem? Os meus relacionamentos sempre foram brancos. Eu falei: então, isso é uma prática racista. Porque se você não consegue enxergar que metade do país é negro e você não consegue ter um consultor dentro da sua consultoria, isso é um problema. Alguma coisa está muito errada. E aí é o que eu falo. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de diversidade só de você colocar negros lá em cima. É de você fazer os negros visíveis. Porque se você está limpando alguma coisa, você está passando em cima da pessoa e você não tem coragem de cumprimentar.
A Exato. pessoa te entrega um café, você não tem coragem de ter o respeito de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, são coisas muito simples quando a gente fala de iniciar-se uma revolução. Porque a revolução acontece internamente. Enquanto você Exato. acredita que olhar um espaço onde você não vê negros é natural, em pleno século XXI, e a gente está falando isso há 500 anos, é muita falta de querer enxergar. Porque é lógico que ninguém quer sair vestido de racista. Ninguém quer se chamar de racista, é óbvio. Mas essa cordialidade de que, não, tá tudo bem, eu não vou falar disso porque vai doer mesmo, como pra gente dói todos os dias. Então, essa falta Eles saem com aquela coisa, agora tudo é racismo. Agora, não é agora, sempre foi. É que agora a gente pontua, agora a gente aponta, né? Apontamos mais, pontuamos mais, porque sempre falamos sobre isso. Mas muitas vezes fomos cerceados, inclusive cerceados através, de novo, de leis. Né? Quando a gente fala de antirracismo, a gente também tem que prestar atenção, porque nós já tivemos uma política de antirracismo. Mas não era o antirracismo que era bom para a gente, era o antirracismo para nos falar. Não, no Brasil não existe racismo. Então, não se fale nisso. Não fale. Então, isso é antirracismo. Só que é um antirracismo que não nos beneficia, né? Que só nos silencia. E não tem mudança. Isso. Quando a gente fala em movimento, eu gosto muito de falar das coisas que a gente cria, das coisas que a gente fez. Quando você fala em movimento, em coisas que a comunidade negra foi criando e nos trouxe até aqui, por isso que eu falo sempre da necessidade de honrar quem veio antes. Tem muita gente que chegou num posto e acredita que chegou sozinho, né? Que não teve ninguém lá que ralou as costas. E esse é um dos desafios quando a gente fala da questão racial e da nossa comunidade mesmo, de acreditar que chegou lá sozinho. Ninguém fez nada, né? Ninguém teve que deixar de comer, deixar de dormir, deixar de estudar por eles, não. Eles são maravilhosos e chegaram lá sozinhos. Isso. Mas quando a gente pensa na educação e quando a gente pensa nos movimentos que a gente foi avançando nesses 500 anos, que é o que eu falo, né? Como é que você sabe que as coisas estão melhores? A minha mãe era mãe de 5 filhos, teve que criar 3 e terminou o segundo grau como EJA. Ela conseguiu fazer 3 filhas, as 3 formadas e pós-graduadas, e cada um com as suas casas dentro das suas possibilidades. Então, isso é um avanço. E não foi eu que construí, eu utilizei a plataforma que deixaram para mim. Exato. Né? Então, quer dizer, se a gente para olhar quem veio antes, levando em consideração que faz muito pouco tempo que nós saímos das senzalas, né? Os nossos saíram das senzalas, é um grande avanço, perto de tudo que vão tirando da gente. Mas um avanço absurdo, é um avanço maravilhoso. Eu falo que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, a realização do sonho dos nossos ancestrais, né? E por que na educação, não se aplica efetivamente a 10.639? Né? Que é a lei que vai falar sobre África e afrodescendentes, qual a contribuição que nós demos. Porque é isso. Né? E depois vem a 11.645, que vai falar sobre os povos originários. Porque é isso, é o despertar de um olhar de orgulho. Né? Não só a história contada só de um prisma, é a história que vai dizer que nós viemos de um povo perdedor. É a manutenção dessa estrutura. Só que se nós contarmos a história de maneira correta, nós não somos descendentes de um povo perdedor, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, não se fala, não se permite, e aí eu, enquanto professora, que pauto essa questão racial e essa educação antirracista, porque também, Ana, parece que só o professor preto tem que falar sobre isso. Parece que só em história e geografia que a gente tem que falar sobre o país. Não é sobre nós, é sobre o país, nós somos a maioria.
E quem realmente construiu esta maravilha, para falar outra coisa, porque se a gente estivesse lá nos lugares de decisão, não estaria desse jeito, não. Não foi a gente que deixou esse lugar desse jeito. Então, não se fala sobre isso, e aí dizem assim, mas eu não sei falar. Parece que é só em história e geografia, parece que a gente não vive, que a gente não tem sangue, então não dá para falar em biologia, que a gente não tem, a questão da matemática, não dá para falar sobre geometria, geografia, não dá para falar nada, só em história, mentira. Né? Se nós existimos e somos seres completos, nós estamos em todas as disciplinas. Né? É interdisciplinar. Nós fazemos parte deste currículo. Mas aí vem cara de pau dizendo assim, mas eu não sei falar sobre isso. Oi? Não sabe? Vai estudar. Vai estudar. Mas não tem literatura. Tem. Não se faça. Tem muita. Só falta você querer deixar de ser racista. É só isso que falta. Só que daí... Esse é o processo, né? Você se responsabilizar pelo que você está entregando, né? Porque é o que eu digo, parece muito... Os não negros têm aquela sensação de que nunca vai acontecer nada com eles e que está tudo bem. Não consegue compreender que se somos uma sociedade doente, todos estamos doentes e a tendência de adoecermos, de morrermos, todos é muito maior. Exato. E quando eu falo da questão dos Estados Unidos, eu falo muito dessa questão que, por mais apelo que eles tenham, eles no mínimo ganham 10 vezes mais do que os negros daqui. Então, quer dizer, você recebe R$600 se conseguir receber e dizem para você que tá tudo bem. Imagina R$600, você vai viver a vida toda com R$600. Não, é desonesto. É desonesto. E o Bolsa Família, então, que você ouviu umas coisas assim, teve filho porque quer viver de boa. Quem quer que vive? Quem quer que... gente... Teve filho porque quer viver de bolsa. Não. Daí você pega a sua bolsa e joga na cara de um infeliz desse, porque é demais. Né? É demais. Mas aí, Ana, quando você fala nessa questão de acesso, e acesso à questão econômica, o acesso aos bens materiais, também teve essa diferenciação. Né? Porque quando você... Isso eu estou dizendo quando o Abraham Lincoln assina e faz a distribuição, né, indeniza, é uma situação. Agora, se você for ver, tem casos de negros que ficaram milionários sendo na época da escravização. Então, quando a gente fala de nação, é uma coisa. Quando a gente fala de país, é outra coisa. E quando a gente fala de país com espírito colonial, escravagista, aí piorou, né? Aí piorou. Porque o que acontece? Quando eles falam time is money, eles estão falando que você tem que trabalhar, tempo é dinheiro, só que o Estado, ele entende, aí ele está pensando em nação, que eu investindo no indivíduo, e eu não me interesso se ele é preto, se ele é branco, ele vai ganhar, ele vai girar renda, ele vai comprar, e vai girar a economia, então, a oportunização, aí, de novo, eu tenho que falar sobre isso, então ele não está mais com aquele pensamento colonial escravagista, e não tem a ver com racismo, estou dizendo do pensamento colonial escravagista, que diz que eu não preciso trabalhar, mas eu tenho que te explorar para você gerar lucro para mim. É outra história. Esta é a situação do nosso país. Por isso que a gente fala a elite branca burra, que é a elite econômica, porque a elite intelectual não é isso. A elite intelectual não tem nada a ver com isso. Mas voltando à questão dos Estados Unidos, então, o governo, ele investe no indivíduo. O governo, ele vai, as escolas, e aí eu tive a oportunidade de ver isso de perto, você vai ter desde a educação infantil
até o ensino médio, gratuito. Todos, não tem isso de, eu vou para particular, porque não, é para todos. Então eu tinha, os alunos de lá, eu tinha uma aluna que era filha de embaixador, estudando na mesma classe que a filha da professora. Então você entende a questão da oportunização? E, de novo, falando da questão das leis, se eu sou mãe, eu tenho uma criança na escola, e aí o dever e o direito também já é ensinado desde pequenininho. Então, eu sou uma mãe, eu tenho uma criança na educação infantil. Se ela faltar 3 dias, a polícia está na minha porta. E não é a mãe que vai presa. Eu vi isso. A criança foi presa. Uma criança de 5 anos. Você fala, coitada, tá, legal. Mas o que é isso? O que é isso? Ela entender que o Estado está investindo nela e que ela está lesando o Estado. Tem dinheiro do Estado ali que também é dela. É o imposto. E ela está lesando o Estado e todas as outras pessoas que estão investindo. Então, isso é pensar na ação. Isso é pensar na ação. Ninguém vai te impedir de ficar milionária porque você é preta. Entendeu? Isso é pensar na ação. Eles querem que as pessoas consigam para poder fazer o país crescer cada vez mais. Isso a gente está falando de nação. Aqui, o pensamento colonial escravagista, ele trabalha para quê? Então, lá, as crianças pretas têm acesso à informação de quem foram os ancestrais deles e o que fizeram naquele país para que o país crescesse. Museu, Ana, tem um monte de museu só para pretos. Tem um monte, né? Tem um museu da guerra que tem homenagem a cada soldado preto que foi morto esta guerra, que foi o norte e o sul. Então, quer dizer, ele cresce orgulhoso do que é. E esse Estado não vai impedi-lo de ascender porque ele é preto. Aqui sim. Aqui sim. Aqui é o pensamento colonial escravagista que vai dizer, você é preto, então você tem que ser escravo. Não é nem escravizado, é o que eles falam, é escravo. Porque na escola, quando eles vão contar a historinha da abolição, o 13 de maio mentiroso, o que a professora fala? E a princesinha Isabel... Linda! Linda, loira, Xuxa, Meneghel... Cabelos longos... Isso, libertou os escravos. Aí todo mundo automaticamente olha para quem? Para você. Você fala, não quero. E aí conta também essa história, como essas pessoas subservientes aí também mentem em relação aos povos originários. Os povos originários não se adequaram, mas os pretos eles já eram adequados para... gente, vai ver se eu estou lá na esquina... Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. E isso é contado de geração para geração para as nossas. E aí, depois você vai sendo barrada cada vez mais nessa vida. Por esse pensamento escravocrata, colonial escravocrata, que tem 6 famílias bilionárias, não vou deixar esse cara chegar na universidade. Eu não vou deixar ele ascender, porque senão eu perco. Você entende esse pensamento? E aí sim, a gente vê todo esse retrocesso porque nós avançamos, porque nós chegamos nas universidades, porque nós chegamos no mestrado, nós chegamos no doutorado, a Ana Minuto tem a empresa dela. Você está entendendo? E aí esse povo, o povo que nunca fez nada e chicoteava os nossos ancestrais para poder ter o acúmulo de dinheiro, ele continuou fazendo isso, ele quer continuar fazendo isso. Então, se ele vê a ascensão da Adriana, e se ele vê a ascensão da Ana, e de todos os nossos iguais, tá tudo errado, vamos pegar nosso lugar. Lugar de quem? Né? E é isso que a gente vê, esse retrocesso. Então, essa educação, ela contribui, eu falo que o primeiro lugar que nos é apresentado o racismo institucional é na escola. Quando a gente fala de, os alunos, a maioria, os que desistem são alunos negros, é porque essa estrutura, ela contribui
para que os nossos... Eu falo, não é evasão escolar, porque a palavra é bonitinha, né? Começa umas coisas bonitas, evasão escolar. Não, é bonita. Mas evasão escolar. Falar, ai, que bonito. A maioria não sabe nem o que é, né? É assim, que bonito. Aí, não, mas a maioria que sai são os alunos negros. Primeiro, tem que trabalhar, né? A gente já tem colocado aí. Segundo, os que não continuam também, é porque a escola é um lugar agressivo para a gente. Ele é hostil, né? É um ambiente hostil que está ali reforçando que você é inferior. Então, como daí a gente está falando daquela questão da saúde, né? Como que você se mantém saudável, firme para continuar? Mas mesmo assim a gente continua, aí eles ficam loucos, né? Porque eles falam, já matamos criancinha deles, já fizemos, já chicoteamos tudo. Gente, eles não sabem mais o que fazer. E aí vem alguém do raio que o parte e diz, os negros brasileiros não se insurgem. Oi? Ei? Hã? De quem você está falando, né? Eu não estou entendendo. Aproveitando que a gente está chegando próximo dos minutos finais, né? Porque uma boa conversa sempre passa rápido. É verdade. Quero que você traga para nós quais são as possibilidades que você vê que nós, enquanto empresários, ou no dia a dia, pensando em educação, porque para mim são duas coisas muito claras. 3 coisas. Primeiro, a questão do fortalecimento da autoestima, no sentido de que eu posso chegar nos lugares aonde eu quiser, e eu posso chegar nos lugares onde eu quiser, mas não é sem trabalhar. É trabalhando, estudando e buscando um momento melhor. A questão da educação, que eu acredito, a educação, é o que eu falo, a área de tecnologia me salvou, então foi a área de tecnologia que me trouxe até este momento, que me trouxe a estar falando com você agora, que me trouxe a poder desenvolver tudo que eu desenvolvo hoje e utilizo a base como tecnologia. E a questão financeira, né? De gostar de dinheiro e se sentir merecedor de fazer e ter dinheiro. Então, são 3 caminhos que eu acredito que são caminhos que, se a gente investir com muita coragem, porque todos os dias falam que a gente não pode, então se você vê numa televisão, você vê um bom carro, nunca é o seu, e de manhã eu estava falando para um coach meu para ele ir para Joanesburgo, que lá ele vai ver tudo preto, né? O dono do banco é preto, o milionário é preto, você anda na rua é preto, você vê tudo preto. Então, quando a gente vai para a África, por exemplo, que tem muitos países muito ricos e que os negros estão lá como donos desse valor, donos dessa questão do capital, são pessoas que estão fazendo, são teletransportadoras, são pessoas donos de logística, né? Áreas de tecnologia que a gente ainda não está inserido. Então eu sugiro para qualquer pessoa que se pense, não entre nessa brincadeira que os brancos estão inventando de que não precisa de faculdade. Nós precisamos, nós ainda precisamos. Se nós não fizermos, dificilmente a gente vai para o próximo nível. Porque eu estou ouvindo essa história do empreendedorismo. Não precisa de faculdade, imagina. Não, mas são tantos dispositivos que eles inventam, tantos, entendeu? Para cercear. Para parar. Não me venha com isso, né? E ainda pegando o gancho que você falou em relação aos africanos, a gente está falando de petróleo, nós estamos falando de engenheiros de petróleo, né, gente? Vamos lá, enfim. Daí o que acontece? Então, o que acontece? Sim, temos que estudar, sim, porque o professor Silvio Almeida, ele colocou, porque o pessoal começa a falar sobre isso, não precisa de estar nos espaços acadêmicos, precisamos, sim, porque o que eles alegavam? Que a gente não tinha condição de estar nesses lugares de poder, porque a gente não tinha formação, nós não tínhamos
como debater, nós não tínhamos acesso, e eles usavam isso como forma de continuar nos oprimindo. E quando a gente acessa esses lugares, a gente diz, e agora? Qual que vai ser a próxima desculpa? Qual que vai ser? Então, começa esse movimento mesmo. Ah, não! E também temos que prestar atenção o que representa esse empreendedorismo que tanto falam. Né? Porque você ser Uber, desculpa, você não é empreendedor. Não é. Porque você tem que alugar um carro, você tem que pagar para esta empresa, o que te sobra? Você está sendo empreendedor ou o cara que está ganhando, continua ganhando horrores de dinheiro nas suas costas? Né? Então, e não reproduzir também esse sistema de oprimir os nossos, que daí também você reproduz, né? E também continua sendo oprimido, porque não muda nada. Então, isso que você está dizendo, a questão do acesso à educação é fundamental. É fundamental. Quando você muito bem colocou, Ana, no começo da live, entre nós, a gente não precisa, porque a gente sabe o porquê que a gente está acessando esses espaços. A gente sabe. Mas a gente precisa sim ter esses títulos para, na hora de sentar numa mesa, olhar nos olhos e dizer, ó, e aí você faz assim, ó, é título que você quer, você já desenrola, e agora vamos ao que interessa, é o falar de igual para igual. E eu entendo, e faz toda a diferença. O meu currículo e os meus certificados são milhões por conta dessa situação. Mas a gente precisa também ter essa visão de que eu não posso acreditar que só aquilo vai me levar para onde eu preciso chegar. Não. Porque, por exemplo, algum tempo atrás, eu fiz uma curadoria onde mais de 50% das meninas eram doutoradas e elas estavam fazendo cabelo para conseguir sobreviver. Então, assim, existem estratégias que nós precisamos descobrir quais são para que realmente a gente esteja nesses espaços. Porque só o diploma, ele é extremamente importante, porque senão eu não estaria aqui, minhas irmãs não estariam trabalhando hoje, por exemplo, mas existe coisas, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, de live e tal, eu falo, gente, tudo que eu faço é programado e tem um porquê. Se você não tem um porquê, qualquer coisa vale. Então, a gente precisa ter um porquê. E um porquê na vida, eu desde criança disse que seria milionária. E eu trabalho por isso todos os dias. Nossa, mas porque ela só sabe falar dinheiro? Só sei falar dinheiro. E somos... Isso, porque isso que onde tá eu falando... cheguei. Hoje eu consigo pensar que eu posso ser milionária. Antes minha mãe pensava o que eu ia comer. Hoje eu não preciso mais pensar nisso. Não, então, e o que você está falando é extremamente importante, porque nos tiram este lugar de acesso, mas isso na tua mente, colocam que não, você não pode, não. Até quando a gente vai negociar um trabalho, o valor que eles apresentam para um branco é o mesmo, 100 vezes maior. O que vai apresentar para você, a gente paga o seu Uber. Seu sapato, seu Uber. É isso, né? E eles fizeram, o mecanismo que foi feito foi tão bem engendrado que você acaba se colocando neste lugar, né? Ai, gente, mas eu vou falar tudo isso sim. Tudo isso, porque você tem que pôr o seu, você tem que pôr e de todas as outras que estiveram antes. Então, tudo isso, é só isso e muito mais, né? E é isso, então a gente tem que também entender este mecanismo, e a gente não está falando que é usura, usurária, é o ter, não. Nós temos direito a ter uma boa casa, nós temos direito a ter se alimentar corretamente, nós temos direito a se vestir bem, nós temos direito a ter dignidade de vida, né? Chega,
Não dá mais. E é Não. importante também, Ana, que nós estejamos, e aí eu vou sempre frisar isso, é que nós estejamos em todos os lugares de decisão. Todos, todos, todos. Porque a gente precisa ter o poder de dizer, vamos fazer aqui um projeto de lei, eu vou sentar com a Ana e ela vai me falar o que nós, mulheres negras e negros, estamos precisando para que, dentro desta lei que sempre prevaleceu o outro grupo, passe a existir e que nos atenda também. Então, estou dizendo de espaços nas casas legislativas, entendeu? É disso que eu estou falando. E pessoas comprometidas. E mesmo porque a gente também é programado para odiar política. Então, a gente tem três regras nesse país. Em casamento, em brigas de marido e mulher, não se mete a colher, né? Não se discute futebol, religião e nem política. Então, são 500 anos falando para você que você não pode discutir política. Então, se você olha o legislativo, as nossas casas todas maiorais, tudo que acontece não fui eu que criei. Não fui eu que criei a corrupção, não foi você que criou a corrupção, não foi você que criou dar dinheirinho por debaixo do pano para ajudar os concubados. Não foi eu que criei isso. E se nós, e é uma coisa que eu sempre digo e repito, e se nós não entendermos que se nós não estivermos lá, seja na política, seja em donos de empresa, seja em lugares onde eu posso determinar quem eu vou escolher, e no sentido de eu não vou deixar um de lado para colocar o outro. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de prosperidade, a gente fala de novas ideias, a gente fala de representar realmente o nosso povo. Então, quanto mais diversidade você tem, mais mentes diferentes e pensantes você tem, que vão agregar valor para tudo que você fizer, e automaticamente a gente não vai sair do não ter, a gente vai ter mais abundância, porque vamos pensar de forma diferente. Mas a gente não, e eu entro de novo na questão da estratégia. Se eu não tiver estratégia, e se eu não entender que precisa de alguém com a canetinha para dizer, cara, eu vou abrir esse espaço para essas pessoas, como aconteceu com a cota. Isso. Né? Porque, quando eu fiz faculdade há 20 anos atrás, paguei uma fortuna, passei anos pagando faculdade. Então, hoje você entrar por uma cota não tem que ser vergonha, porque alguém atrás trabalhou muito para você conquistar. Então, tem algumas lições de casa, o sistema é filha da puta mesmo, a gente sabe, mas também tem algumas lições de casa que a gente precisa fazer. E nós estamos no fim da nossa live, quero que você deixe as suas últimas palavras para dizer que eu te amo, foi maravilhoso estar com você, e vamos que vamos. Querida, quero agradecer o convite mais uma vez, te amo também, te admiro, torço, sou toda orgulhosa de ser amiga da Ana Minuto. Para mim você é uma irmã e uma inspiração. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram com a gente. Tem várias perguntas. O que eu não consegui responder, pode me perguntar no meu perfil, tá bom? É profa Adriana Vasconcelos, com 2 L's. E dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo e que a gente não vai voltar atrás. Passamos por muitas, vamos continuar passando, não vai ser amanhã que as coisas vão se resolver, mas que nós já pegamos gosto. Nós pegamos gosto e vamos atrás do que é nosso. Então, o medo, ele faz parte, mas ele não pode nos paralisar. E que continuemos formando essas redes de conhecimento, de afeto, de conexão com a ancestralidade, e vamos em frente, que não tem volta. É tudo nosso, nada deles. Quero agradecer você, Adriana, agradecer a todos e todas que estiveram. Amanhã nós teremos live de novo, às 19 horas, com a Alê Santos. Vamos trazer aí a questão do afrofuturismo e a visão que ele tem, né, sobre essas comparações. Então, acredito que vai ser brilhante. Todas as lives que a gente está fazendo tem como objetivo trazer esse assunto à tona para que as pessoas tomem mais consciência, e não é só
os negros, mas também os não negros, porque todos nós somos responsáveis por criar uma sociedade melhor. Precisamos nos tornar responsáveis na real, né? Todos os dias. Não nos tornar responsáveis só colocando um quadrinho na parede e achando que tá bom. 27 segundos. Beijo. Tchau. Obrigada, amada. Tchau. Tchau.